Pronto, a oração, o texto é o seguinte, né? Um trecho. Estou lhe contando para modo de o senhor não querer facilitar. Carece de achar outros companheiros bons, para o senhor não ir sozinho. Eu não, porque sou medroso. Eu cá pouco presto, mas se o senhor mandar, também vou junto. Esse fragmento é composto por quantos períodos? 5 períodos, tá? Oi? Não. E identifique os períodos compostos por subordinação. Transcreva-os abaixo e sublinhe as orações subordinadas. Lembrando que a oração subordinada geralmente vão ter aqueles conectores e é a oração que depende da outra para construir o sentido. Quando ela não depende, ela é chamada de coordenada, tá? Então, quais foram? Isso. Isso, muito bem. Essa já tinha feito, foi? O terceiro. Então vamos ao terceiro agora. As orações dos períodos compostos que você identificou estabelecem diferentes relações. Qual oração apresenta uma ideia de condição? Isso, mas se o Senhor mandar, também vou junto, tá? Então, geralmente o C, a conjunção C expressa a condição, tá? A partir da oração identificada, o pessoal de casa conseguiu acompanhar direitinho o terceiro. Tem alguém que está perdido? Mas se o Senhor mandar, tá? Não, mas até mais se o Senhor mandar. O quarto, a partir da oração identificada na atividade anterior, explique que condição é essa. Isso. No caso, a condição é o senhor Augusto mandar Kim Recadeiro ir junto com ele. Vou botar aqui no chat para vocês. Não, a condição é se o senhor Augusto mandar ele ir, ele vai junto. Vamos lá? Quinto quesito. Qual palavra expressa essa ideia aí? Portanto, conecta as duas orações que compõem o período analisado. Isso, a palavra ser, tá? Ser. S-E. Ser. A palavra ser, tá? Posso ir para o sexto? Caso a condição fosse atendida, qual resultado seria alcançado? Ia encontrar quem? Eles estavam indo ao encontro de uma pessoa, entendeu? É porque para responder essa tem que ler o texto de novo.
para poder entender melhor. Sexto. É, o Major com Silva. O resultado alcançado seria Kim Recadeiro ir junto com eu, Augusta, encontrar o Major com Silva. Encontrar o Major com Silva. E Ana, a senhora pode repetir aí de novo? Alcançado seria o quê? Pronto, peraí. Eu vou botar no chat. Tá. Tá, tá no chat, tá? Então, é possível expressar uma condição, tá? Por meio de um período composto por subordinação. Nesse caso, a oração que apresentar todas essas condições, ela é classificada como oração subordinada adverbial condicional. Então, ó, temos a conjunção ser, a conjunção caso, desde que, contanto que, a menos que, e entre outras, tá? Então, essas são as mais utilizadas para compor uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Não, eu estou explicando aqui para ir para o sétimo. Não, o quinto é a conjunção, é a palavra ser. Tá. Agora, observe o seguinte fragmento. Bota a máscara, Fernanda. Nele, mal e mal, por debaixo da raiva, uma ideia resolveu por si. E antes de ir a Mambuca para matar o Ovídio e a Dionora, precisava de cair com o Major com Silva e os capangas. Senão, se deixasse rastro por acertar, perdia a força. E foi. Nesse fragmento, é possível identificar o período composto por duas orações adverbiais condicionais, tá? Quais são as duas orações? Isso. É se não, isso. Isso, é se não se deixasse rastro por acertar, perdia a força. Tá? Então, é se não, e se não deixasse rastro por acertar, perdia a força. Tá? Esse é o sétimo. É. Esse é o sétimo, pessoal. Posso ir para o oitavo? Alguém está perdido aí? Sétimo. Responder agora o sétimo. Oi? Se não se deixasse rastro por acertar, perdia a força. Tá? É se não, até força. Oi? Oi? Oitavo quesito. No sétimo ano, eu trabalhei hoje com isso. Você conheceu uma figura de linguagem chamada elipse.
O autor do texto faz o uso desse recurso no período que você identificou. Só para reforçar que elipse é uma figura de linguagem que trabalha. É como se eu tirasse um termo, escondesse um termo. Tá? Esse termo não é utilizado na oração, enfim, na frase ou no texto. Só que, pelo contexto da frase, a construção dela, eu consigo ainda construir o sentido. Tá? Então, qual foi o termo emitido aqui na... Não. E aí? No período que foi identificado na questão anterior, tá? E aí, pessoal de casa, sabe? E aí? Na verdade, o termo omitido foi o verbo, tá? O verbo ir. Eu sei, mas não vou dizer não. Tá estranho essa resposta. É a pessoa, é o sujeito. Não, peraí, a boca para matar. Se não, se deixasse rastro por onde... Não, o verbo também não aparece aqui, ó, o verbo ir, né? Mas aí você subentende que ele foi, né? Oi? Vai. Vamos lá. É o verbo ir, tá? É o verbo mesmo. É porque é só a oração do 7, tá? Letra B. Reescreva o período explicitando esse termo. E aí? É só reescrever a frase acrescentando o verbo ir. É antes. Não, mas aí você tem que conjugar, entendeu? O verbo ir. Não. É o verbo ir, tá? Eu perdi a força. Não. Não. Se não fosse, vírgula, se deixasse rastro por acertar, perdi a força. Se não fosse, é o verbo ir, ele tem que ficar conjugado no mesmo. Se não fosse, vírgula, aí continua. Se deixasse rastro por acertar, vírgula, perdi a força. Iana, explica aí, por favor, que eu não consigo entender, não, que é para fazer, não. Eu vou botar aqui. É para acrescentar o verbo ir, entendeu? Aí o verbo ir ele tem que ficar conjugado também. Então, vai ficar assim. Vai. Isso. Na letra A é o verbo ir, aí a letra B é essa a resposta. Se não fosse, se deixasse rastro por acertar, perdia a força.
Oi. É a letra B. Eu vou para a letra C. Eu estou esperando, pessoal. Letra C agora. Qual a condição expressa pela oração na qual foi empregada a elipse? Já era para ser trocado. Eu acho que pode esquecer de. Qual a condição expressa pela oração na qual foi empregada a elipse? Qual é a condição que foi expressa? A condição expressa é em Augusto não ir ao encontro do major. Pronto? A letra C é a condição expressa em o Augusto não ir ao encontro do major com Silva. A condição expressa é em o Augusto não ir ao encontro do major com Silva. A condição expressa é em o Augusto não ir ao encontro do major com Silva. Posso ir para a próxima? Nono quesito. Ao reescrever o período composto por duas orações subordinadas adverbiais condicionais, há alguma mudança em seu sentido? Explique. Não, isso. Por que não? Uhum. Então, não. Embora a condição expressa por cada uma das orações subordinadas seja diferente, o fato é que o fato que delas depende é o mesmo, perder a força. Que elas dependem é o mesmo, que é o termo perder a força. Posso ir para o 10º? Caso as condições expressas nas orações subordinadas adverbiais fossem atendidas,
qual fato se concretizaria? Cadê? Isso, as orações condicionais. Ah, não. Caso não fosse ao encontro de major, deixasse questões para resolver. Ele perderia a força estimulada pelo ódio que estava sentindo. Caso o Augusto não fosse ao encontro do major, ele, portanto, deixasse questões por resolver, ele perderia a força estimulada pelo ódio que estava sentindo. Ele perderia isso. Caso em Augusto, eu vou repetir. Caso em Augusto, caso em Augusto não fosse ao encontro do major e, vírgula, portanto, vírgula, deixasse, tá? Caso em Augusto não fosse, caso em Augusto não fosse ao encontro, caso em Augusto não fosse ao encontro, posso continuar? Do Major com Silva e do Major com Silva e eu vou deixar aqui e vou falar para a Jéssica finalizar, tá? E, portanto, vírgula. Vírgula, deixasse questões por resolver. Deixasse questões por resolver. Eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Tchau. Até